Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício, dada a equação química a seguir. Então, nós temos essa reação aqui. Eu vou ter que reescrevê-la de qualquer jeito, porque a gente vai precisar de um espaço aqui, tá bom? Pede-se agente oxidante, agente redutor e balancear pelo método de oxirredução. Pois muito bem, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer os três ao mesmo tempo. Ah, tá, como assim você vai fazer os três ao mesmo tempo? Vocês já vão entender, tá bom? Então, tem algumas regrinhas, agora que a gente tem, né, o primeiro exercício aqui da playlist foi só pra gente verificar quem reduziu e quem oxidou. Aqui a gente vai fazer tudo, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui novamente, né, eu vou reescrever essa equação aqui. Então, ó, fósforo mais ácido nítrico mais água forma H3PO4 NO mais NO, tá bom? Pessoal, para nós fazermos o balanceamento, a gente precisa achar quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Ou seja, eu vou fazer de um jeito aqui que a gente mais ou menos entende relação aqui. Primeiro a gente tem que lembrar lá das regras de Knox. Tá? Vocês podem ver que nós temos dois elementos aqui que a gente trabalha bastante em relação a isso, tá? Que é o hidrogênio e o oxigênio. Oxigênio vale menos 2 e o hidrogênio vale mais 1, na maioria dos seus casos, tá? O hidrogênio só vai ser diferente quando for hidreto e o oxigênio vai ser diferente quando for peróxido, superóxido ou ligado ao flúor, que aí forma o fluoreto de oxigênio, tá certo, pessoal? Caso contrário, a gente vai sempre estar falando a mesma coisa, tá bom? Como é uma estrutura, né, uma equação pequena, a gente já consegue fazer algumas coisas. Então vamos fazer os NOx daquilo que a gente já conhece. Então se você tá vendo principalmente essa parte aqui, pessoal, eu recomendo vocês voltarem lá na playlist de NOx. Por quê? Para pegar o esquema, que eu vou falar sempre desse jeito aqui, ó. Pessoal, NOx do oxigênio é menos 2, tá? Por que eu estou colocando ele aqui embaixo? Eu coloco ele aqui embaixo quando eu estou representando para um único elemento, no caso o oxigênio. Só que eu tenho quantos oxigênios? Eu tenho 3 oxigênios. Então o NOx total da minha molécula aqui, quer dizer, molécula não, desculpa, do oxigênio só é menos 6. Mas por que menos 6? Então, ó, menos 2 vezes 3, eu tenho um total de menos 6, certo? O hidrogênio, aqui ele vale mais 1. Quando eu subo, eu multiplico pela quantidade de hidrogênio. Então, eu tenho apenas 1, ó, mais 1 vezes 1. Vamos fazer de todos os hidrogênios e oxigênio, tá? Então, vocês vão ver que eu vou mudar a cor aqui. Oxigênio, menos 2, eu tenho apenas 1, ó lá. 2. Hidrogênio vale mais 1, eu tenho 2. Nesse caso, ó. Mais 1 vezes 2, 2. Lembrando, aqui deu 0. A água, a gente quase não vai mexer. Ela só é um reagente que participa da reação de oxidação. Mas ela, em si aqui, ela não vai mexer, não vai atrapalhar em nada. A não ser que ela seja água oxigenada, tá? Vamos lá. Hidrogênio, que a gente tem que fazer de todos aqueles que a gente já sabe, né? Hidrogênio vale mais 1 vezes 3, mais 3. Oxigênio, ó, menos 2 vezes 4, menos 8. E aqui eu tenho menos 2 do oxigênio, menos 2. Ah, mas não precisa fazer tudo isso. Concordo, se você já tem o domínio. Se você ainda não tem o domínio, pessoal, eu aconselho a você fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes vai ter gente que vai bater o olho e não sabe quem está reduzindo e quem está oxidando. Então a gente precisa montar isso. Agora a gente vai montar. Então, ó, tá vendo que os únicos dois elementos diferentes é o fósforo e o nitrogênio? Então eles vão, um dos dois vai sofrer oxidação, o outro redução. Lembre-se, uma reação de oxirredução, um sempre reduz e o outro sempre oxida. Não tem como dois reduzir ou dois oxidar. Não tem como. Um reduz e o outro oxida. Pode partir da mesma substância, mas a gente tem que pensar o quê?
Sempre um vai reduzir e o outro oxidar, tá bom? Então vou escrever até aqui do fósforo de verde. Tá vendo que o fósforo ele tá sozinho e não tem carga? Ele tá sozinho e não tem carga, pessoal. Nesse caso aqui, o que, que a gente vai fazer? Se ele é uma substância simples, não tem carga, então ele não é um íon, ele é uma molécula, uma substância simples. Qual que é o NOx dele? 0. Não precisa nem mexer. Tá? Na playlist anterior que nós temos aqui, eu vou até deixar aí na descrição também a playlist inteira aí de inox, tá bom? Nós temos aqui, ó. Tá vendo que o hidrogênio nós temos mais 1 e o oxigênio menos 6? Isso tudo no total, tá? O nitrogênio, tá vendo que também essa molécula não tem carga? Então, se ela não tem carga, tem que ser igual a 0. Quanto falta aqui do nitrogênio para zerar? Eu não preciso de mais 5. Vou fazer até de roxo aqui, porque a gente tem que separar, tá? Tá vendo? Eu tenho mais 5. Zerou, ó. Mais 1 mais 5, menos 6, 0. Lembre-se, toda vez que quando eu subo, eu multiplico. Agora, quando eu desço, eu faço o quê? Eu divido. Quantos nitrogênios eu tenho? Mais 5 dividido por 1 vai me dar quanto? Mais 5. Certo? Agora vamos para o fósforo lá de novo. Vou pegar verde aqui de novo. Tá vendo que aqui nessa molécula H3PO4 eu tenho menos 8 de oxigênio com mais 3 de hidrogênio. Quanto falta para zerar? Não faltou 5? Mais 3, menos 8, menos 5. Para zerar tem que ser mais 5. Então, fósforo é mais 5. No total, lembre-se, eu tenho 1. Então, a mesma quantidade, quando eu desço, eu divido. Então, mais 5 dividido por 1 vai ser os mesmos mais 5. Então, eu vou fazer até aqui, ó. Esses quadradinhos aqui, que vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer com essa encrenca. Então, vamos lá, ó, pegar o roxo. Então, nós temos mais 5 aqui do nitrogênio. Tá vendo que o nitrogênio no NO eu tenho menos 2 como oxigênio? Quanto que eu preciso para zerar? Mais 2. Então, mais 2 menos 2, 0, porque não tem carga a minha molécula. Por isso que eu estou fazendo de cor diferente, para a gente fixar bem essa parte. Tá legal? Eu tenho apenas um nitrogênio. Quando eu subo, eu multiplico. Quando eu desço, eu divido. Mais 2 dividido por 1 vai dar mais 2. Ou seja, tá aqui. Opa, então a gente já tem uma noção que, ó, o fósforo partiu de 0 para mais 5, então teve mudança de NOx. E o nitrogênio partiu de mais 5 para mais 2, então teve mudança. Aqui, pessoal, eu vou pegar e eu vou fazer... Ó. Aqui, ó. Peguei em verde e aqui eu vou pegar em roxo, tá bom? Então, ó. Vamos fazer com bastante espaço para que não dê problema. Mas eu acredito que vocês vão entender já já. Então, o nitrogênio eu vou escrever de roxo e o fósforo eu vou escrever de verde. Pessoal, o que aconteceu aqui? Ó? O fósforo ele não partiu de 0 para mais 5. Agora é uma dica. Ele não aumentou o número, tá? Se ele aumentou, ele oxidou. Oxidação significa o quê? Perder elétrons. Então, quando ele perde elétrons, ele vai ficar mais positivo, certo? Porque ele está perdendo carga negativa. Lembre-se, é sempre elétrons. Então, de 0 para mais 5, ele não aumentou o número, então ele oxidou. Ele é o agente redutor. Então, a gente pode escrever até aqui assim, ó. Oxidação, porque ele aumentou, então ele oxidou, tá? E aqui, pessoal, ele é o quê? Ele é o agente redutor. Mas por que agente redutor se ele oxidou? Porque ele fez o outro reduzir, tá? Então, ó, aumentou, oxidou, tá bom? Qual que foi a variação dele aqui? Então, a gente vai pegar o delta dele. Lembra que sempre tem que ser em módulo. É sempre um valor positivo. Tá vendo que ele foi de 0
para 5, ele foi de 0 para 5. Então, quanto que variou? Variou 5. Então, a variação dele é igual a 5. Porque 5 menos 0 vai dar 5, certo? Agora, pessoal, nós vamos falar do nitrogênio. O nitrogênio ele não foi de mais 5 para mais 2. O que isso significa? Significa que ele diminuiu o número. Se ele diminuiu, ele reduziu. Ou seja, ele passou por um processo de redução. Ou seja, ele ganhou o elétron. Tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó. Redução. Então, isso, a gente também tem essa noção aqui, ó. Oxidação, agente redutor. Redução é o nosso agente oxidante. Tá legal? Olha lá, agente oxidante. Então, oxidou, aumentou. Rima, aumentou, oxidou. Diminuiu, reduziu. Pronto, só isso. Tá? E a nossa variação aqui, para quanto que ele foi? É sempre número positivo, tá? A gente sempre, você vai ver que a explicação é sempre em módulo, tá? Tá vendo que ele foi, ó, de mais 5 para mais 2. Ele diminuiu. Quanto diminuiu? Diminuiu 3. Tá? Ele diminuiu 3. Então, temos ela aqui. Agora, pessoal, o que acontece? Tá vendo que eu só tenho um fósforo aqui e um fósforo aqui? Eu tenho um nitrogênio aqui e um nitrogênio aqui. Eu não preciso multiplicar por número nenhum. Ou seja, eu multiplico pela quantidade de átomos que eu tenho, onde eu tenho a maior incidência. Mas nas duas substâncias, nas duas moléculas, eu tenho apenas um. Então, eu vou multiplicar por 1. Então, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Beleza? Então, aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos inverter. Tá, legal. Como assim inverter? Tá vendo que a variação do fósforo é 5? Então, a variação do fósforo é 5. Eu vou colocar o 5 na frente da onde eu tiver a maior incidência de nitrogênio. Como assim? Tá vendo? Eu tenho nitrogênio aqui e aqui. Onde eu tenho mais nitrogênio? Aqui ou aqui? Os dois lados eu tenho igual. Eu tenho um nitrogênio nessa molécula e um nitrogênio nessa molécula. Em algum exercício aqui, pode ficar tranquilo que vai ter para a gente fazer outro tipo de balanceamento. Certo, pessoal? Que a gente vai ter que multiplicar. Nesse caso, né? Então, eu vou até pôr aqui, ó. Então, vou pôr de vermelho para mudar bastante, tá? Então, ó. Onde tem nitrogênio, a maior incidência dele, eu vou colocar 5. Então, eu posso colocar o 5 aqui, ó. Posso colocar tanto nesse quanto nesse. Por quê? Porque vai dar a mesma coisa. Tá? Vai dar a mesma coisa. Não tem pra onde fugir. E o 3, tá vendo que o 3 foi do nitrogênio? Eu vou colocar na frente do fósforo. A gente inverte isso, tá? O 3, a variação ó, do nitrogênio é 3. Eu vou colocar 3 na frente de onde tiver maior incidência de fósforo. E onde tem? Aqui ou aqui? Tanto faz. Então, eu vou colocar aqui, ó. 3. Só que automaticamente, pessoal, agora a gente tem praticamente balanceado, né? Agora, o que a gente faz em relação a isso daqui? Nós fazemos o balanceamento agora por tentativa. Só que aqui ficou fácil. Por quê? Eu tenho 3 fósforos aqui, eu coloco um 3 aqui, ó. Eu tenho 5 nitrogênios aqui, coloco 5 nitrogênios aqui. Opa, já ajudou bastante. Agora, o que a gente faz? Se a gente balanceou, lembre-se, em questão de tentativa, balanceamento por tentativa. Dá para colocar até aqui também a playlist, eu coloco aqui para vocês. O que acontece, pessoal? Último elemento a ser balanceado, oxigênio. Penúltimo, hidrogênio. Antepenúltimo, qualquer outro, tá? Eu não gosto de ficar inventando muita palavra porque fica muita informação. Então, ó, último, oxigênio. Penúltimo, hidrogênio. Antepenúltimo, qualquer um. Tem um método lá, macho, metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Fique à vontade, fique da maneira que você se sentir mais confortável em resolver, tá bom? Então, agora só sobrou 2 elementos pra gente balancear, hidrogênio e oxigênio. Então, aqui, pessoal, tá vendo, ó? Hidrogênio eu tenho aqui e tenho aqui. Então, não dá pra fazer a somatória mais ou menos. Mas o que nós temos aqui, ó?
só temos hidrogênio aqui. Então, nós temos, ó, 3 vezes 3. Então, aqui nós temos quanto? 9 hidrogênios. Aqui já está fechado, eu já tenho 5. Para dar 9, eu não preciso de mais 4, então eu pego e coloco um 2 aqui na frente. Vamos verificar se está certo, ó. 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. Bateu, tá? Vamos verificar agora o oxigênio. Ó, o oxigênio eu tenho 5 vezes 3, eu tenho 15. Agora aqui, ó, eu tenho 2 vezes 1, 2. Então aqui eu tenho 15, mais 2 eu tenho 17. Vamos ver se a gente tem do outro lado? 3 aqui vezes 4, 12, mais 5 vezes 1, 5. Então 12 mais 5 dá quanto? 17. Então a gente já fez o balanceamento. Então eu só vou reescrever aqui embaixo, pessoal, só o balanceamento, tá? Então, ó, PHNO3 mais água formando ácido fosfórico mais o monóxido de nitrogênio. E para a gente colocar o balanceamento certinho, aqui eu coloco um 3, aqui eu coloco um 5, aqui eu coloco um 2, aqui eu coloco um 3 e aqui eu coloco um 5. Balanceamos. Tá certo? Então aqui a gente já respondeu. AC, não foi? Ó, AC é essa daqui. Agora vamos colocar aqui, ó, A. Quem que é o agente oxidante? O agente oxidante, pessoal, é o ácido nítrico. Tá aqui, ó, HNO3. E qual é o nosso agente redutor? O fósforo. Pronto. Tá? Pura e simplesmente isso. Pura e simplesmente isso. Tá legal, pessoal? Tá vendo? Eu prefiro responder tudo de uma vez do que ficar pensando cada um por um. Mas tudo bem, né? Vocês entenderam a questão. Certo, pessoal? São exercícios que demandam tempo, tá? Infelizmente. Porque eu tô explicando bem o passo a passo. Tá com dúvida? Pausa o vídeo. Volta. Verifica aí. Tá com dúvida ainda? Coloca aí nos comentários que é importante. Isso engaja o vídeo. E falando em engajamento, coloca aí se você já chegou até essa parte. Hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx. Ou balanceamento NOx. Tá certo, pessoal? Que isso ajuda a engajar o vídeo. E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é de extrema importância aqui pra gente. E eu convido a você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, pessoal, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. Já tem algumas playlists aqui que já tá tudo pra membro. Tá bom, pessoal? E se inscreva nos outros canais. Exatamente, tá aí na descrição do vídeo. Dá essa força, essa moral pra nós. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!